Web Terra Política. Hoje a gente vai conversar com o prefeito de Montes Claros, Rui Adriano Borges Muniz. Bom dia, prefeito. Rui, a gente está percebendo aqui que na Prefeitura de Montes Claros há um projeto muito importante de combate à corrupção, né? E diante desses escândalos nacionais, como que a Prefeitura de Montes Claros pode contribuir para amenizar esse grau de desvios de recursos que está ocorrendo no país? Olá, Marcelo. Olá, amigo da Web Terra. É fundamental essa ação política firme de não permitir que se roube, não roubar, dar exemplo de probidade, porque está provado aqui em Montes Claros. Todas as prefeituras aí de Minas Gerais, do Brasil, todas com pires na mão. Mal conseguem pagar a folha. Por que será? Aqui eu consigo pagar a folha em dia, aliás, antecipado, pago, dou aumento, agora mesmo estamos dando aumento ao servidor de 20%, já dei 10%, vou dar mais 10%, dei aumento de 15% para os diretores, fazendo obras, fazendo uma nova prefeitura. Qual é o segredo? O segredo é o quê? Não, eu não estou fazendo mágica nenhuma. O que é isso? Eu comprar no preço de mercado, não compro nada caro, só compro no preço que um cidadão normal compra. E também não deixo, comprei, tem que entregar, exijo que a pessoa cumpra o horário, a prestação de serviço seja com qualidade. E aí funciona. A gente tem que, na política, simplificar, fazer o que nós fazemos na nossa vida. Alguém aí é tolo de pagar mais caro por uma coisa que custa mais barato? Os prefeitos parece que são. Eu faço isso não, eu sou firme, tenho que vender para mim na prefeitura o mesmo preço que eu compro lá na universidade, aí as coisas funcionam. Tolerância zero com errado, gente. Isso é o segredo para o Brasil encontrar o caminho do desenvolvimento de volta. Ô Rui, essa tolerância zero com a corrupção, na verdade, permitiu também que se fizesse, na verdade, um investimento mais acentuado, por exemplo, na área de saúde, né, combatendo os desvios e tudo mais. Você poderia, na verdade, comentar um pouco a expansão da rede primária no município, que saltou, se não me engano, de 60 para 137 ESF, na Estratégia de Saúde da Família? Com certeza. Olha, prevenção e promoção de saúde é uma coisa que dá para fazer no SUS no Brasil inteiro. Prevenir, vacinar as pessoas, acompanhar as mulheres grávidas fazendo o pré-natal, o pessoal que tem pressão alta, a gente controlar a pressão deles, o diabético, a gente tratar da insulina para ele. Isso é barato, gente, isso tem condição de fazer. Isso é para o rico, para a classe média, para o pobre. Eu tive essa ideia, vou investir dessa forma. Tinha 60 equipes de saúde da família, eu conseguia levar para 140. Hoje, toda a cidade, todos os bairros, no Ibituruna, no São Luís, no Melo, no São José, no bairro Todos Santos, lá no Vilagem do Lago, todo lugar tem médico de saúde da família. Médico, dentista, enfermeiro, técnico de enfermagem, agente comunitário, agente administrativo. E para você motivar esse pessoal a trabalhar, não adianta você montar uma equipe, pagar um médico 4.800 e querer que ele trabalhe. Eu não, falei, não, meu amigo, você vai trabalhar. Você pode escolher 40 horas, 30 horas, 20 horas. Escolheu. O salário dele, ele cumpriu a meta, é 13 mil reais. O dentista ganhava 2.000, hoje ganha 5.500, mas tem que trabalhar, tem que produzir, tem que estar lá. O enfermeiro, 5.500 reais. Os agentes comunitários, gente, ganhava salário mínimo. Sabe quanto ganha hoje? R$ 1.600 reais. O maior salário de agente comunitário do Brasil. Paga o piso, que é 1.014, mais a produção pode chegar a ter R$ 1.600 reais. Não funciona. Se a pessoa matar o serviço, ela perde. Se ela não cumprir a meta, se ela não alimentar o sistema, ela perde. Hoje, 80% das nossas equipes têm avaliação positiva acima da média nacional. Tem jeito, gente. O Brasil tem jeito na saúde, na educação, em tudo. Depende de gestão e seriedade. Vergonha na cara e trabalho. Isso funciona. Você citou aí um bairro da cidade, o Vilagem do Lago. A gente sabe que é uma região extremamente carente, né? Faltava asfalto e tudo mais. E a gente sabe também que boa parte do asfalto feito na cidade, inclusive no bairro Vilagem, é fruto, na verdade, de uma política municipal de fazer com que o contribuinte cumpra a sua função, que, na verdade, pagar o imposto, principalmente o IPTU. Na gestão Tadeu, eu lembro que havia, na verdade, uma certa anistia no final do ano para as multas, até para a parte do débito. Na gestão Atos, por exemplo, havia sorteio de brindes para quem pagava o IPTU em dia, aquele negócio todo. Na sua gestão não há nenhuma coisa nem outra. Mas há uma novidade por aí, que é a negociação, que permitiu, na verdade, a prefeitura arrecadar mais. Como é que é isso? Olha, imposto
a palavra diz, né? É imposto, é na marra, tem que pagar, meu amigo. Imposto não fui eu que criei, não, é uma lei, a lei criou o imposto, tem que pagar. E aqui em Montes Claros o povo não gostava de pagar imposto. 70% não pagava tributo, só pagava 30%. As pessoas arrecadavam, por exemplo, na administração passada, eles liberaram 20 milhões de guias de IPTU e arrecadavam apenas 7 milhões por ano de IPTU. Hoje nós soltamos, sem aumentar o valor do imposto, hein? Eu não aumentei o preço do valor venal do imóvel, não. Nós soltamos 58 milhões de guias e recebemos 45 milhões de impostos. No passado, as dívidas, as pessoas recebiam R$1 milhão de impostos atrasados, da dívida ativa chamada. Sim. Hoje eu recebo R$1 milhão por mês, são 12 milhões de reais, 15 milhões de reais por ano que as pessoas pagam. Como é que faz? O cidadão, eu já falei para eles, comigo não tem anistia, tem que pagar. Se não pagar, eu cobro juros, multas, correção monetária, honorário, executo. A pessoa sabe. Mas eu dou condição da pessoa pagar. Chama a pessoa, converso com ela. Meu amigo está devendo 3 mil, como é que você pode pagar? Divide. Você quer pagar 300 por mês? Pode pagar 10 parcelas de 300, mas tem que pagar. Lá na prefeitura, todo o sistema é integrado. Uma pessoa precisa da prefeitura para aprovar uma planta. Se o imposto dele estiver atrasado, não paga, não aprova, ele tem que pagar. Aí a coisa funciona. Hoje, o nosso orçamento é de 1 bi 470. 1 bi e meio, 1 bilhão e 500 milhões de reais. Saiu Como é que 600. aconteceu isso? Era 600 milhões de reais. Hoje aumentou 900 milhões no nosso orçamento. Aumentou como? Prestação de serviço, mais empresas vieram para cá, cobrando os tributos municipais, né? A receita própria cresceu muito. Hoje, nós arrecadamos aqui em Montes Claros, a receita corrente, fora Fundeb, fora Fundo de Saúde, fora assistência social, a gente arrecada todos os meses em torno de 55, 60 milhões de reais por mês. 60 milhões de reais por mês, gente, é 2 milhões de reais por dia. É dinheiro demais. Por isso que dá para fazer asfalto, dá para pagar bem as pessoas. Então isso aí é a mesma coisa em todo lugar. Eles não fazem isso, sabe por quê? Quer ser bonzinho. Essa política atrasada de passar a mão na cabeça, de falar, não precisa pagar não, eu vou te perdoar. Que nada, tem que fazer sério. Um bom pai não pode ser bonzinho com os filhos, não, porque ele forma bandido, forma bandidinhos na sua casa, gente à toa. Pai bom tem que ser justo, tem que puxar a orelha quando precisar, tem que elogiar quando precisar. O prefeito nada mais é do que um paizão da cidade, uma pessoa que cuida de todos. Então tem que ser exigente com as pessoas, não perseguir. Eu não faço isso. Tem adversários meus que têm parentes que trabalham na prefeitura. Nos governos anteriores, eles perseguiam. Eu não, eu trato todo mundo bem. Eu exijo que trabalhe. Se a pessoa trabalha bem, cumpre o seu horário, faz a sua missão, eu estou lá, pode ser adversário, não uso a prefeitura para pedir voto, para fazer propaganda. Então, o que nós fazemos? A minha melhor propaganda é a cidade funcionar. Quem vai lá na saúde, funciona, ele gosta. Vai na educação, na escola, funciona, ele gosta. Vai na cidade, onde a cidade está limpa, ele gosta. Não tinha taxa de lixo. Como é que vai limpar a cidade, gente? Custa 2 milhões todo mês. Todo mês a limpeza. 24 milhões no ano. Como é que eu vou arranjar esse dinheiro? Tinha que ter taxa de resíduo sólido. Aí as pessoas compreendem. Hoje, a pessoa fala, Rui, você está certo, tem que cobrar bem para funcionar. Assim, as próprias pessoas querem, exigem da gente postura. Rui, e em relação, quando você fala, por exemplo, dos impostos e do asfalto, né, de cuidar da cidade, a gente sabe, por exemplo, que tem uma média aí, tá chegando a 450, né, ruas e avenidas asfaltadas. Como é que é isso? Como é que é esse impacto que você vê assim na cidade? Eu já ouvi você falar, por exemplo, que no primeiro ano de gestão, né, no mês de janeiro, houve um temporal muito forte. Montes Claros deixou muito vulnerável, né, os bairros, né, sem asfalto, aquele negócio. E você foi lá, em loco, para conferir a situação. E me disse, na verdade, que se você não pegasse aquilo para resolver, ninguém mais resolveria. Qual que era a extensão dessa tragédia, que era a ausência de asfalto nos bairros de Montes Claros? Olha, quando eu fui ser candidato, falaram comigo que tinha 500 ruas sem asfalto. Quando eu assumi, fui fazer um projeto, eu cheguei e chamei todos os engenheiros, falei assim, eu quero que vocês façam para mim um levantamento de todas as ruas e avenidas sem asfalto. Quanto que é isso? Quanto que é o número, para eu ter uma referência?
Eles ficaram lá 1 mês, 2 meses, quase 3 meses, fazendo esse levantamento, levantando as ruas, e apresentaram para mim: Rui, tem 1.060 ruas sem asfalto, ruas e avenidas. Para asfaltar tudo isso, você precisa de 167 milhões de reais. Quando nós temos? Nada. Então calma, vamos arranjar esse dinheiro. Aí eu fiz projeto, aí abriu lá um PAC Pavimentação no governo federal, um empréstimo, eu fui lá atrás. Esses 167 milhões, até para a Câmara me autorizar a tomar, o presidente da época não queria colocar em votação, precisou o juiz mandar uma ordem para ele votar, a votação foi num sábado. Sim. Até o juiz atual extinguiu essa ação nessa semana, porque ele deu por inépcia o pedido, arquivou o processo e tal. Enfim, nós conseguimos na autorização da Câmara para tomar esse empréstimo. Fui atrás, fiz os projetos, levantei dos 167 milhões, baixaram para 100 milhões. Aí eu, tá bom, vamos lá. Daí baixaram para 67. Depois baixou para apenas 10 milhões. E até hoje os 10 milhões não saiu. Aí eu falei, não, eu tenho que fazer o capital próprio. Aí eu fui juntando dinheiro, juntei dinheiro, fiz uma primeira licitação, que a El Moraes ganhou, de 50 milhões de reais. Fiz agora uma outra licitação de mais 55 milhões de reais. Fiz para a zona rural, porque o asfalto também vai chegar na zona rural, mais 23 milhões de reais. E vou fazer mais uma licitação agora em abril, em torno de 50 milhões de reais, para completar as 1.060 ruas e avenidas. Vou inaugurar a Avenida Pai João, dia 1º de maio, vou inaugurar Bicano, Vargem Grande, dia 3 de julho. Já inauguramos do Sintra, vamos completar até 3 de julho também, já inaugurei a primeira parte da Sidney Chaves, vai a segunda parte. Enfim, estão fazendo muito asfalto. Agora, o interessante é o seguinte, antes de mim, antes do prefeito anterior e no prefeito também anterior, ao anterior, né? O asfalto em Montes Claros custava na faixa de 80, 90 reais o metro quadrado. E o asfalto era mal feito, gente. Era uma capinha que eles faziam. Sem drenagem. Sem drenagem, sem sarjeta. Aquele asfalto político que só passava na época da eleição. O nosso asfalto tem 12 centímetros de base. Tem 3, 4 centímetros de capa. E custa 55 reais. Vai, olha quantos anos, 10 anos depois, custa mais barato do que custava naquela época. Se eu contar a inflação, é muito mais barato. O que acontecia? O asfalto era mal feito, pagava-se mais caro. E isso é a diferença que eu estou falando. A mágica não tem. A mágica é fazer bem feito, pagar no preço justo. Isso funciona, meus amigos. A gente gostaria, na verdade, também que você comentasse um pouco sobre educação, assim, mais rapidamente, assim, como é que está a expansão da rede pública, né? O ensino em tempo integral, como é que está essa questão da educação em Montes Claros? Marcelo, eu sou professor, onde eu cheguei por causa do meu trabalho na educação. Eu falo que tudo é importante, mas o que me motiva são as crianças de Montes Claros. São por elas que eu abro mão da minha vida particular para cuidar de Montes Claros. E eu não podia fracassar. Eu falei com elas que eu ia fazer uma escola boa, uma escola gostosa, uma escola onde se aprendesse inglês, onde tivesse informática, onde tivesse atividades culturais, atividades lúdicas para eles ficarem felizes, né? Para eles aprenderem com alegria. E eu sei que para fazer isso é fácil. O cérebro de uma criança pobre, de uma criança classe média, de uma criança rica, seja ela montesclarense, ou americana, ou alemã, ou chinesa, é o mesmo. Se tiver oportunidade, ela desenvolve. É isso mesmo, meus amigos. Aí eu falei, vou pagar bem o professor, vou treinar o professor tem que seguir minha cartilha, tem que dar aula no meu material didático, tem o material didático, tem os livros que ele recebe. O professor tem que ganhar bem. Ganhava R$ 1.200, mas vou estudar para ser professor, ganha R$ 1.200. O professor passou a ganhar, meus amigos, produtividade, 14º salário, 15º salário. O ano letivo nosso não tem 200 dias, tem 220 dias. As crianças não estudam só 4 horas, estudam 7 horas na zona rural, na cidade. A educação é a mesma coisa que aprende lá em Miralta, aprende em Montes Claros, aprende em São João da Vereda, em todo lugar. Escolas boas, professor valorizado. Hoje, nossa rede tem 35 mil alunos. E eu tenho a alegria de dizer para você, nós somos das poucas cidades do Brasil que temos transporte escolar urbano. Tem na zona rural, todo mundo tem. O urbano
para viabilizar a educação Ótimo. integral. Então é fantástico. O IDEB nosso era 3,1. Hoje o IDEB nosso, médio, 3,1. Hoje o IDEB médio de Montes Claros vai sair agora em agosto, setembro, esse ano ainda, mas nas avaliações internas e do próprio governo do Estado, é em torno de 7. Era a minha meta. Eu posso falar que sou um prefeito realizado, pelo menos nesse campo, deixei minha marca. Esses menininhos vão ser gente grande quando crescer. A gente queria, na verdade, para encerrar a conversa, né, que você fizesse as considerações finais, né, que você fechasse aí o nosso bate-papo aí com a opinião sobre esses assuntos tocados. Olha, eu sou médico e pude ajudar muita gente como médico. Professor, diretor de escola, pude ajudar muitas pessoas a estudar, a melhorar de vida. Mas, sem dúvida nenhuma, eu me surpreendi positivamente sendo prefeito, sendo político, porque na política a gente pode ajudar milhares de pessoas. Onde que eu poderia ajudar 35 mil crianças? Onde que eu poderia cuidar de 400 mil pessoas, cuidar bem com a prevenção, com a promoção de saúde? Onde que eu poderia fazer a limpeza de uma cidade dessa, como estou fazendo? Como que eu poderia fazer esses asfaltos de avenidas, construção de escolas, construção de teatros? Dar um sentido à minha cidade que eu amo aqui, só na política. Por isso eu me orgulho de ser político, gosto de ser político, quero continuar político, vou ser candidato à reeleição, quero ser o melhor prefeito, completar essa obra maravilhosa e depois crescer a política. Meu sonho, meus amigos, é fazer o que estou fazendo em Montes Claros, em Minas Gerais e depois no Brasil. Confie, o sonho é possível. E sonhe grande, que é a mesma energia que tem para sonhar pequeno, é para sonhar grande. Vamos sonhar uma cidade melhor, um mundo melhor, e isso é possível aqui. O Brasil tem jeito, e quem dá o jeito somos nós, eu e você. Escolha o melhor para a sua cidade. Ok, Rui. Obrigado.